Oi pessoal, bem-vindos à aula 5 do nosso curso de pintura com agulha. Nessa aula a gente vai finalmente começar a fazer alguns pontos e para isso eu vou propor um pequeno exercício. Nesse exercício a gente vai aprender a técnica básica de bordado, a gente vai aprender os dois tipos de pontos que a gente vai usar para todo o projeto. E além disso eu vou aproveitar esse exercício para mostrar algumas outras técnicas básicas de bordado, como por exemplo como fixar o tecido no bastidor, qual o tamanho de fio ideal para a gente bordar. Esse tipo de coisa que parece super simples, mas quando eu comecei a abordar, eu fiquei com muitas dúvidas e tive que procurar informação em vários vídeos no YouTube diferentes. Então acho que é legal mostrar tudo desde o mais básico para vocês. Tá, já estou aqui sentado na minha mesa, eu estou com o meu tecido e eu estou com o meu bastidor aqui também. A primeira coisa que eu vou fazer é riscar o limite do bastidor no tecido. Daí para isso eu vou pegar a parte interna dele e vou só riscar um círculo interno aqui. Então esse aqui é o limite que a gente tem para desenhar o nosso exercício. Aí eu vou pegar uma régua, mas se não tiver uma régua não tem problema, pode desenhar mais ou menos à mão mesmo. Ou pode usar um lápis, alguma coisa com uma parte reta para ajudar vocês. Eu vou desenhar duas linhas que vão marcar o meio desse círculo, para a gente fazer um exercício que fique mais ou menos simétrico. Eu vou desenhar no meio um retângulo. Esse retângulo vai ter 1 centímetro de largura. Vou desenhar aqui. E mais ou menos uns 5 centímetros de altura. Então aqui está o primeiro retângulo. Eu vou fazer aqui do lado um outro retângulo do mesmo tamanho. E aqui do lado desses dois retângulos eu vou fazer um círculo. Para fazer esse círculo eu vou pegar uma tampa de cola. Mas vocês podem pegar uma moeda de R$1, por exemplo, uma boa medida. E vou traçar um pequeno círculo aqui. E eu acho que assim tá legal. Outra coisa que a gente vai aproveitar e já vai fazer aqui, antes de colocar o tecido no bastidor, é fazer a separação de cores. Então, para isso, a gente vai pegar esses dois retângulos e dividir ele em 4 partes. No primeiro, a gente vai dividir em partes retas, no mesmo sentido do retângulo. Dividir isso aqui na metade, isso aqui na metade, e agora eu separo desse jeito. Então, cada segmento desse vai levar uma das cores que a gente vai usar para esse exercício. Esse outro retângulo a gente vai dividir ele em 4 partes também, mas a gente vai dividir ele na diagonal, mais ou menos desse jeito aqui. E o círculo a gente vai dividir de uma maneira um pouco diferente. A gente vai fazer uma pequena área aqui embaixo, seguido por áreas um pouco maiores, fazendo essa região meio circular. Desse jeito. Então, essas são as regiões onde a gente vai colocar as cores. As cores que a gente vai colocar são as mesmas que eu passei na aula de materiais, e são os tons de marrom. Vai do 838 para o marrom escuro até o 841 para o marrom mais claro. E a gente vai aplicar as cores escuras embaixo e vai subindo até chegar nas cores mais claras. Então, por exemplo, para esse primeiro retângulo, eu vou colocar o 838 aqui. 841. Para esse segundo, 838, 839, 840 e 841. E para o círculo, mesma coisa. E a última coisa que a gente vai traçar aqui nesse nosso exercício são as direções das linhas. Ou seja, a direção onde a gente vai fazer a pontada. Para o primeiro retângulo, as linhas vão ser paralelas ao comprimento do retângulo. Aí eu vou pegar minha régua, mas se não tiver uma régua, pode fazer mais ou menos à mão. Isso aqui não precisa ser muito preciso. Então essas aqui são as direções da linha do primeiro retângulo. Para o segundo elas vão ser na diagonal perpendiculares às linhas de separação de cor. Então vai ser mais ou menos assim. Então eu fiz a direção das linhas no segundo. E para o círculo a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente. As linhas elas vão começar todas desse ponto aqui, na região mais ou menos no meio do círculo menor, e elas vão em linha reta até chegar na extremidade do círculo.
desse jeito assim. Então aqui está feito o meu exercício, agora a gente pode fixar ele no bastidor. Então para isso a gente vai pegar a parte interna do bastidor e vai colocar por baixo do tecido, e com a mão a gente vai ajustando para que a posição do círculo que a gente desenhou fique mais ou menos alinhado com a parte interna do bastidor, e a gente coloca a parte superior por cima. Vocês devem ter percebido que o meu bastidor está envolto com um pedaço de tecido. Isso aqui eu fiz eu mesmo, eu peguei uma tira de tecido desse mesmo algodão que eu uso para o bordado. Eu peguei uma tira e pinguei uma gotinha de cola no início aqui e fui enrolando essa tira em volta, e no final aqui eu coloquei mais uma gotinha de cola e terminei forrando desse jeito. Eu faço isso para o tecido deslizar menos. Sem o tecido eu tenho a impressão que o tecido começa a deslizar um pouco, ele perde a firmeza. Então se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu fiz, fiquem à vontade, não é obrigatório. Então feito isso, a gente vai colocar aqui o bastidor por cima. Então a gente vai dar uma apertadinha com a mão primeiro. Se a gente viu que está bem centralizado o círculo com a posição que a gente colocou aqui, a gente pode apertar o fecho. E agora a gente vai dar uma esticada no tecido para ele ficar um pouco mais firme. E esse aqui então é o resultado final do nosso exercício. Antes de a gente começar a fazer ele, eu só vou fazer uma última coisa, que é cortar os excessos de tecido ao redor. E daí para isso eu vou usar minha tesoura para tecido. Caso vocês não tiverem a tesoura para tecido, pode ser uma tesoura comum, contanto que ela tenha um pouco de fio. E o objetivo aqui é que a gente corte os excessos e a gente deixe mais ou menos uns entre 2 a 3 centímetros de borda. E eu esqueci, mas eu vou fazer isso agora. Para a gente praticar como faz as linhas, eu vou desenhar uma linha aqui embaixo. Vocês podem desenhar uma linha qualquer, uma linha que tenha um pouco de curvas. Então, feito isso, a gente está pronto para começar a bordar. Então, a gente vai pegar nossas linhas. Para fazer o contorno, eu vou usar um marrom um pouco mais escuro, que também está na lista de materiais, é o marrom 3371. Então, esse aqui a gente vai usar para fazer os contornos das formas e a linha. E depois a gente vai preencher com as linhas de tons de marrom do 838 ao 841. E se porventura vocês não compraram as cores que eu passei na lista de materiais porque vocês querem fazer um projeto paralelo ou por qualquer outro motivo, vocês podem usar outras cores, não tem problema, contanto que seja uma família de cores, né? Aqui eu estou usando a família dos marrons, mas se tiver uma família de verdes, uma família de azul ou... não importa, pode usar também. Tem que ter também uma cor mais escura para a gente fazer o contorno. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para puxar o fio do novelo de linhas. Então, quando vocês forem comprar a linha de vocês, ela vai vir num carretel, tipo esse aqui. Não sei se o nome é carretel, mas de todo modo. Vai ter um fio que sai de um lado e um fio que sai do outro. E a gente vai puxar esse fio sempre do lado onde tem o código de barras. Nesse meu caso aqui, essa marca ela não tem o código de barras, é uma marca um pouco mais desconhecida, mas normalmente o lado que a gente puxa é o lado onde tem o código de barras no papel que prende a linha. E aí a gente vai puxar desse jeito aqui, um tamanho mais ou menos igual o tamanho do nosso antebraço. Daí a gente corta, e esse fio aqui é o que a gente vai usar. Esse pedaço de fio que a gente cortou ele se chama meada, e a meada ela é composta de 6 pequenos fios. Se a gente desfazer a pontinha aqui, a gente vai ver que dessa pontinha estão saindo 6 fios. A gente vai puxar um desses fios, e é importante, para a gente puxar esse fio, a gente vai segurar a linha com uma mão e vai puxar o outro no mesmo sentido do fio, dessa maneira. Para quem já bordou no passado, sabe que tem alguns bordados que exigem que a gente faça os pontos com mais de uma linha. Pode usar 3, 4, 5, enfim. Para nossa técnica da pintura com agulha, a gente sempre usa uma só linha, uma só de cada vez. Nós, nesse tipo de fio para bordado, é muito difícil de desfazer. Essa linha ela é envolta por uma espécie de cera para deixar a linha brilhosa, e quando a gente nosa isso, essa cera ela gruda de uma maneira que é muito difícil de desfazer nó. Então sempre que a gente vê que está
começando a fazer um princípio de nó, melhor parar tudo e devagarzinho e desfazer esse nó antes que ele aperte. No momento que ele apertou, já era. Tem que jogar a linha fora e pegar outra. Vou pegar meu marrom escuro, 3371, que a gente vai começar fazendo os contornos das formas e a linha curva. E, de novo, né? Vou desfazer então a pontinha da meada, vou puxar um fio e vou segurar o resto e vou puxar desse jeito. Segunda etapa é fazer um nozinho. O jeito mais fácil de fazer esse nó é dando uma volta no nosso indicador, desse jeito, coloca o polegar por cima dos 2 fios e torce desse jeito. Quando a linha tiver saído do nosso indicador, a gente pode puxar tudo para baixo. E esse nó que a gente fez, ele vai ter então uma espessura um pouco maior e ele não vai escapar pelo tecido. Feito isso, a gente passa o fio aqui na agulha. Então agora a gente pode começar a fazer alguns pontos. A gente vai fazer os contornos das formas e a linha, como eu tinha dito. E para fazer isso a gente vai usar um ponto que se chama ponto atrás. Ele é um ponto bem clássico do bordado, mas ele consiste em dar uma primeira passada no sentido verso-frente. O segundo ponto a gente vai fazer, quanto mais perto fizer, melhor. Eu vou fazer aqui com mais ou menos uns 2 a 3 milímetros de distância do primeiro ponto. Vou descer aqui. E quando estiver quase chegando no final, vai sobrar um lacinho aqui. E esse lacinho, quando a linha for reta, desse jeito, tanto faz o lado da linha que ele tiver. Então eu vou deixar assim para fora. Eu já vou voltar aqui com outro ponto no meio dos dois. Então eu voltei com a agulha no meio dos dois e eu puxo até o final. A gente não precisa puxar com muita força. Quando a gente vê que prendeu no tecido já está bom. E assim a gente vai fazendo. Vou fazer o próximo ponto aqui, mais ou menos uns 2 a 3 milímetros do final do ponto. Vou descer até quase o final. Quando estiver quase no final vai sobrar um lacinho. Aí eu volto no meio. E no caso o meio aqui vai ser o final do ponto anterior. E volto aqui por cima. E assim a gente vai fazendo. Eu vou dar uma acelerada no vídeo até o final dessa linha. Então aqui eu cheguei no final da linha e o que acontece aqui quando tem um ângulo reto, né, é que isso aqui não é uma curva, é uma quina. Eu gosto de terminar a linha em vez de continuar fazendo ponto. Aí o que eu quero dizer com isso? Aqui normalmente eu deveria continuar fazendo o ponto nesse lugarzinho aqui, mas o que eu faço é eu termino o ponto passando um último ponto ali no final. Feito isso, dá pra gente dizer que essa linha está finalizada e eu começo de novo para fazer essa linha aqui de cima. Então eu vou fazer um ponto mais ou menos 2 a 3 milímetros do último ponto, que nem antes. Vou passar lá no início do ponto final. E eu volto com a agulha aqui no meio. Bom, aqui minha linha ficou um pouco curta, eu não consigo mais fazer pontos, então eu vou acabar essa linha. Para a gente terminar, a gente vai pegar e vai passar o fio por debaixo de um dos pontos que a gente fez. Não precisa fazer nó, não precisa fazer nada. E a gente corta essa linha e podemos começar uma outra. Eu estou usando um tecido que eu tinha usado para fazer uma transferência de linhas da FIB, mas ignorem, vocês usem um tecido branquinho para vocês, certo? E eu vou continuar então, vou fazer esse retângulo, vou fazer o retângulo do lado também, eu vou acelerar o vídeo. Quando a gente for fazer o círculo, eu vou voltar então para explicar para vocês como é que a gente faz linhas curvas.
Bom, então finalmente eu terminei os meus 2 retângulos e agora eu vou fazer o contorno do círculo. Eu tinha falado para vocês que quando a gente tem uma linha reta, tanto faz o lado que o nosso laço vai ficar para fazer o ponto atrás. Para fazer linhas curvas é um pouco diferente. Para fazer um círculo, por exemplo, a gente vai sempre ter que deixar o laço para fora do círculo. E a ideia aqui é que sempre que a gente tem uma linha curva, a gente coloca o laço para o lado de fora da curva. E o que eu quero dizer com o lado de fora? Se vocês imaginarem que vocês estão de carro andando em cima desse círculo, vocês vão girar então o volante para, nesse caso aqui vocês girariam o volante para a direita, e o lado de fora então é o lado oposto, é a esquerda. Então digamos nesse lado aqui onde eu estou fazendo esse ponto, a gente quer deixar o laço para esse lado aqui. Se a gente estiver nesse ponto aqui, então a gente está girando o volante para cá, então o nosso lacinho vai ter que ficar para lá. E assim a gente vai fazendo os mesmos pontos com a técnica de antes. Então aqui meu círculo está terminado também. Tem alguns defeitinhos, tem uns pontos que ficaram um pouco soltos, mas isso não é tão grave, porque depois quando a gente for preencher o círculo com as cores, a gente vai meio que cobrir parcialmente esses pontos todos. Então vamos para a última curva que a gente vai fazer, então que é essa curva aqui de baixo. Para fazer essa curva, a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usou aqui para o círculo. A gente vai deixar o laço do lado de fora da curva. Então, por exemplo, se a gente estivesse andando de carro nessa curva aqui, a gente vai virar o volante para lá, então o laço vai ficar para cá. Vai chegar um ponto que a curva vai mudar de sentido. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, a gente tem uma curva aqui e a curva muda de sentido. Então, a gente vai girar o volante para o outro lado. Então, nesse caso aqui, se a gente estiver fazendo um ponto aqui, por exemplo, nosso volante vai estar para cá, então o laço vai estar para lá. Até chegar mais ou menos aqui assim. Aí a curva muda de sentido de novo. Aí nesse caso aqui a gente está girando o volante para esse lado aqui, então o nosso laço vai voltar a ficar para esse lado. E quando a gente chegar nessa parte mais estreitinha da curva, a gente tem que fazer pontos bem pertinhos um do outro. Fazendo uma analogia com uma estrada, seria a mesma coisa que numa curva muito fechada, a gente vai mais devagar. Então quando tiver uma curva fechada desse jeito, a gente faz pontos mais curtos. A gente vai mais devagar também. Então pronto, nossos contornos estão todos feitos, contorno das formas e a linha. E esse tipo de ponto a gente vai fazer no nosso projeto em 2 momentos diferentes. A gente vai usar para fazer o nome e a gente vai traçar algumas linhas dessas em alguns pontos específicos do animalzinho, mas aí quando a gente chegar lá eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, feito o contorno, a gente pode começar a fazer o preenchimento de cor, começando com a linha 838. Então eu vou carregar minha agulha. Então, estou aqui com a minha agulha carregada, a gente pode começar. Eu vou fazer essa região aqui do primeiro retângulo. Aí eu posso começar aqui em qualquer lugar. E para fazer esse preenchimento de cores, a gente vai usar uma técnica que se chama ponto longo e curto.
E como diz o nome, a gente vai fazer pontos às vezes longos, às vezes curtos. É bem importante a gente variar o comprimento do ponto. Vou fazer um primeiro ponto aqui, de maneira que ele termine lá na borda. Quando o ponto termina na borda, a gente vai colocar a agulha no meio dos fios da borda, desse jeito. E eu volto pertinho do primeiro ponto, pertinho de onde terminei o primeiro ponto, mais ou menos aqui assim do lado, também separando a borda em dois, no meio do fio. E eu volto dessa vez fazendo um ponto mais curto, por exemplo assim. Aqui deu um nozinho, antes de apertar o nó já vou desfazer ele. E agora eu vou pertinho desse ponto aqui, fazer um ponto mais longo. E eu volto separando a borda em dois de novo. E assim eu vou fazendo, eu vou dar uma acelerada no vídeo, até chegar na região próxima aqui da separação de cores. Quando a gente faz a primeira camada, é bem simples, a gente só vai fazendo ponto atrás de ponto, preenchendo os espaços vazios, e vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a fazer pontos por cima. Por exemplo, esse ponto aqui que eu vou fazer, eu vou começar ele aqui. É importante que eu não faça a pontada bem pertinho da borda, por exemplo assim. Eu vou mais para dentro, vou mais ou menos até aqui assim, porque daí as linhas elas vão se entrelaçando e isso vai dar uma impressão que é um preenchimento de cor uniforme. E outra coisa importante, né, aqui a gente está chegando na borda que limita a separação de cores. É importante a gente não fazer esse preenchimento que se fosse um desenho de colorir. A gente vai passar um pouco essas linhas, então, por exemplo, eu vou fazer um ponto que passa um pouco esse limite, desse jeito, e do mesmo jeito eu vou deixar alguns espaços em branco para baixo dessa linha, porque eu vou completar essas com a próxima cor que vai vir. Quando a gente deixa esses espaços em brancos para serem preenchidos com a próxima cor, a gente tem bem essa mescla de cores que dá um degradê suave. Então aqui eu finalizei a primeira região de cor com 838, e como eu falei para vocês, aqui onde tem o limite entre uma cor e outra, eu não fui exatamente até a linha, né? Alguns pontos eu passei um pouco, alguns pontos eu deixei para trás. Vocês vão entender como isso vai ficar bom quando a gente colocar a próxima cor, 839. Então vou finalizar essa linha. Pronto, e eu vou recomeçar fazendo um ponto aqui mais ou menos onde terminou a 838. Eu vou fazer um ponto aqui. E esse ponto, então, a gente vai fazer do mesmo jeito de antes. A gente vai pegar esse ponto e vai levar ele até aqui na metade da região da 838. Mais ou menos até aqui assim. E o próximo ponto eu vou fazer aqui pertinho do lado. E vou levar ele até lá em cima. Então eu tenho que fazer bem essa mescla das linhas, uma entrando bem na outra, para a gente ter bem aquela sensação de não saber onde uma cor acabou e a outra cor começou. Feito também a região do 839, vamos partir para 840, que está aqui. Mais uma área fechada com 840, agora vamos para a última cor, que é 841. E aqui a gente está chegando no final do retângulo, e mais uma vez, quando a gente for chegar como ponto aqui na borda, a gente divide a linha em dois.
E aqui a gente finalizou então o primeiro retângulo. Vocês podem ver que fica uma transição de coloração bem suave, né? Parece realmente que foi dada uma pincelada de tinta em cima aqui do tecido. Então a gente pode partir para o segundo retângulo, que é parecido com o primeiro, a diferença é que a gente vai fazer uma direção de ponto diferente. Eu vou carregar a minha agulha com a 338. E lembrando que a diferença desse para o primeiro é que a gente vai fazer os pontos na direção diagonal. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema de quando chegar perto da borda, o ponto a gente faz dividindo a linha da borda. Então está feita a primeira cor, já vou então colocar a 839 na minha agulha. Mais uma região feita, vamos para a próxima, 840. Feito, e vamos para a última cor, 841. Então terminamos mais uma forma. Vocês veem que ele é parecido com o primeiro retângulo, a diferença então está no sentido do ponto. Isso parece que não faz muita diferença, mas quando a gente vai fazer um projeto um pouco mais complexo, que é o caso dos nossos bichinhos de estimação, isso realmente faz diferença, o bom sentido do ponto. Então aqui a gente fez 2 sentidos só para treinar, e agora a gente vai para o círculo. E a gente vai fazer do mesmo jeito, obedecendo as linhas da direção do ponto. Eu vou começar então com a linha com o marrom mais escuro. Primeira cor está feita, agora vamos para o 839. Mais uma cor feita, a gente pode ir para 840. E vamos lá para a última cor. Vocês que estão assistindo o vídeo devem achar que é bem rapidinho, né? Por causa da edição. Eu edito o vídeo para ele ficar um pouco mais curto, apesar que esse aqui vai ficar um pouco comprido. Mas na verdade demora bastante, tá? Eu estou pelo menos acho que umas 3 horas eu estou aqui fazendo pontos. É demorado mesmo. Então, quando vocês forem fazer esse exercício, não se preocupem se estiver demorando. Sentem no sofá, coloquem uma coisa na TV, põem uma musiquinha que vocês gostam e vão fazendo com calma. E eu acho que a gente finalmente terminou. A última coisa que eu vou fazer antes de concluir o vídeo é passar um secador de cabelo em cima para a gente remover
essas linhas guia. E assim como mágica, as linhas todas foram embora. Então, pessoal, essa foi a nossa aula 5. A gente fez um pequeno exercício e aprendeu algumas técnicas básicas de bordado. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Caso vocês ficaram com alguma dúvida, de novo, escrevam nos comentários que eu vou com certeza responder. Dito isso, não esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito, e também de deixar um like aqui no vídeo. E a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai começar, então, a fazer o nosso projeto. Então, obrigado por terem ficado até aqui e tchau, tchau!